Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários. E na oportunidade nós vamos falar sobre a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Se você chegou agora aqui e não viu as outras aulas, acompanhe aqui no card as demais aulas, a aula introdutória sobre o sistema financeiro, sobre o CMN, sobre o Bacen, sobre o Copom. E agora vamos tratar, enfim, da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Eu já aproveito para pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros concurseiros e vamos difundir conhecimento, ok? Vamos lá. CVM, o que é isso? É um dos órgãos supervisores. É um órgão supervisor. Lembra lá da estrutura? Nós temos órgãos normativos, que basicamente é o CMN, para o nosso estudo, e temos as entidades supervisoras, que basicamente, embaixo aqui do CVM, a gente tem o Banco Central e a CVM. Já estudamos o Banco Central e toda a sua estrutura, um assunto bem complexo, bem amplo, e agora vamos, enfim, estudar a CVM. A CVM, galera, é uma autarquia federal. Diferentemente do Banco Central, ela não é uma autarquia federal de natureza especial, ela é só autarquia federal. Por que ela não é especial? Bom, o Banco Central tem autonomia, a CVM não. Por isso, ela é vinculada a um ministério, no caso, para a sua prova, o Ministério da Economia. Mas, por ser autarquia, ela tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Beleza, CVM. Tá, mas o que são valores mobiliários? Bom, valores mobiliários são títulos financeiros, os quais podem ser emitidos pelo próprio governo ou por instituições privadas, tais como empresa ou instituições financeiras. São basicamente empréstimos que empresas farão não a bancos, mas a investidores. Então, por exemplo, se uma empresa precisa de dinheiro, precisa de recurso, ela tem duas opções. Ou ela vai buscar no banco, ou ela vai buscar junto a investidores. A diferença é que se ela buscar empréstimo, recurso, captação junto a investidores, a taxa de juros, o custo desse dinheiro tende a ser menor. Quem empresta o dinheiro para uma empresa, ele adquire um título de dívida dessa empresa. Esse título de dívida é o chamado valor mobiliário. E dentre esses valores mobiliários, os mais famosos, os principais, são as ações, as debêntures ou cotas de fundos de investimento. Esses três produtos aqui, galera, são os valores mobiliários, ok? Então, assim, a CVM ela vai ser responsável por supervisionar as entidades, os órgãos que fazem parte desse mercado aí, do chamado mercado de capitais. Então, grave aí na sua mente, no seu caderno, aí no seu coração, quando você ouvir falar sobre CVM, você estará, na verdade, ouvindo falar sobre um órgão supervisor que é responsável por supervisionar exatamente o mercado de capitais, ok? Quando em alguma questão se tratar de ações, opa, o responsável é a CVM, Bolsa de Valores, empresa de capital aberto, quem vai supervisionar todo esse mercado de capitais aí é a CVM, beleza? Então, assim, de uma forma bem simples, grave isso. Valores mobiliários representam uma forma de captação de recursos por parte das instituições junto a investidores no mercado. Galera, CVM. A CVM é responsável pela fiscalização, regulação do mercado de valores mobiliários. Sendo mais específico, podemos dizer que a principal atribuição do CVM, vamos lá, está aqui, ó, na letra da lei, é zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores. Imagine aqui a seguinte situação. Por um lado, nós temos o Bacen, o Banco Central. O que o Banco Central faz? Ele os bancos, fiscaliza os bancos e protege quem? Os clientes.
No caso da CVM, ela vai ter esse papel de fiscalização também, né? De supervisão. A CVM, ela vai supervisionar as empresas de capital aberto, né? As SAs, ela vai fiscalizar a SA e ela vai proteger os investidores. A galera que está investindo em ações, que está comprando ações, que está estudando o conteúdo lá do mercado de capitais, que está investindo em debêntures, em fundos de investimento. Então, para que essa galera não seja lesada pelas empresas de alguma forma, a CVM vai atuar no sentido de fiscalizar essas empresas detalhadamente, punir se for necessário. E um grande exemplo que está em alta no momento em que gravamos esse vídeo, eu sempre cito isso em sala de aula, é a questão das Americanas. As Americanas, que é uma empresa de capital aberto, que tem ações negociadas na Bolsa de Valores, teve ali um rombo de 48 bilhões, que começou inicialmente com uma inconsistência contábil na ordem de 20 bilhões, aumentou para 40 bilhões e hoje está em torno de 48 bilhões. Como é que isso aconteceu? A CVM, ela, através de suas regulamentações, ela tenta impedir que casos como esse aconteça. Uma fraude fiscal, bem óbvia, né? Podemos assim dizer. E alguém vai ser culpado por isso. E dentro desse julgamento, dentro dessa apuração de responsabilidades, a CVM ela vai entrar como alguém que vai fiscalizar, investigar e punir. Vamos ver isso aí mais detalhadamente ao longo da nossa aula. Em linhas gerais, o que a CVM faz? O que você precisa saber para o seu concurso? O que a CVM faz? Ela protege os investidores. Ela zela pela integridade e eficiência do mercado de capitais. Ela incentiva o desenvolvimento do mercado de capitais. É para isso que a CVM serve. Tudo que for relacionado ao mercado de capitais. Ela vai incentivar com que mais pessoas invistam em ações, invistam em outros valores imobiliários. Ela vai zelar para que as instituições que operam dentro desse mercado de capitais estejam com as exigências legais em dia. Por exemplo, as empresas que operam na Bolsa de Valores têm que ter o seu capital, o seu balanço divulgado, o seu balanço aberto, para que o investidor possa estudar a saúde financeira da empresa e saber se essa empresa é boa ou não. É, tudo isso tem que ser feito de forma transparente. A relação das empresas com os investidores é tudo regulamentado pela CVM. E se alguém faz alguma coisa errada dentro desse mercado de capitais, tentando se beneficiar de alguma forma, como por exemplo, vamos voltando aqui ao caso das Americanas, os seus diretores teriam informações privilegiadas no sentido de que a empresa poderia quebrar. Então, antes da empresa quebrar, o que os caras fazem? Eles saem da empresa, vendem as suas ações enquanto estão em alta, porque se vem a público o caso de que a empresa vai quebrar, está devendo muito, o que vai acontecer com as ações? As ações elas tendem a cair, despencar. Então, para evitar que eu perca dinheiro com essa queda das ações, eu vou sair antes. Opa, isso está errado, não pode. Isso aí foi um benefício de uma informação privilegiada que um diretor teve e que pode ter praticado. Não estou dizendo que aconteceu, mas ele pode ter praticado. Para evitar esse tipo de situações aí, a CVM ela impõe regulamentos, impõe alguma fiscalização, ok? A CVM vai atuar para que isso não aconteça. Vimos algumas informações gerais dos benefícios vemos aqui algumas informações gerais do que serve da atuação, do propósito da CVM, mas analisando aqui no site da instituição, a gente vai ver aqui outras atribuições que estão divididas em 5 categorias. É importante que você saiba dessas atribuições porque pode cair na sua prova. Então vamos lá. Desenvolvimento do mercado. Ela vai atuar nesse sentido, de desenvolver o mercado de capitais. Como? Através do estímulo da formação de poupança e a aplicação em valores imobiliários, ações, debêntures, cotas de fundo de investimento. Ela vai promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular o mercado de ações. E também ela visa estimular as aplicações permanentes em ações de capital social de companhias abertas sob o controle de capitais privados nacionais. O que mais? Em relação ao funcionamento do mercado, ela vai assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Quando estivermos estudando o mercado de capitais, a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Vai assegurar a observância do mercado, das condições e de utilização de crédito fixadas pelo CMN, ok? O que mais? Ela vai tratar da proteção aos investidores,
Proteger os titulares de valores imobiliários e os investidores do mercado contra emissões irregulares de valores imobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas. Ela vai proteger os investidores contra o uso de informação relevante não divulgada ao mercado de valores imobiliários. Ela vai evitar coibir modalidade de fraude ou manipulação destinada a criar condições artificiais de demanda e oferta ao preço de valores imobiliários negociados no mercado. Enfim, existe uma série de coisas que empresários ou diretores de empresas SA com capital aberto que podem fazer no sentido de enganar pessoas. Invista aqui na minha empresa porque tá tudo beleza e tal. E aí o camarada vai comprar a ação da empresa e de alguma forma acaba se prejudicando. A CVM ela vai atuar no sentido de tentar combater esses desvios, esses prejuízos aos investidores. O que mais? Adequado acesso à informação. Vai assegurar o acesso do público às informações sobre os valores imobiliários negociados e as companhias que os têm emitido. Transparência. Ela vai, de alguma forma, cobrar transparência das empresas que operam no mercado de ações, no mercado de capitais. Fiscalização e punição. Opa, olha aqui o que nós falamos aqui, ó. É um dos objetivos, é uma das atribuições da CVM, fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores imobiliários. Ela vai também, olha só, impor penalidade aos infratores das leis 6.404 de 76 e 6.385 de 76, das normas próprias da CVM ou de leis especiais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar. Ok? Então, a CVM, em linhas gerais, tem esse caráter fiscalizatório dos agentes que operam no mercado de capitais. Ela visa estimular o mercado de capitais para que mais pessoas operem, visa a transparência das empresas que operam no mercado de capitais. Então, ela vai ser a responsável principal pelo bom desenvolvimento desse setor, ok? Vamos lá, então, para algumas questões de concurso que podem ser cobradas referentes à CVM. Questão de número 1. Sobre a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, julgue assertiva abaixo, em certo ou errado. É uma questão bem estilo CESP, né, que cobra certo ou errado. Pergunta. Assertiva. É atribuição da CVM estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários? Sim, a resposta está correta. Nós vimos lá dentro daquelas diretrizes lá de atribuições da CVM que um dos objetivos dela é estimular a formação de poupança, para que o cidadão aplique em valores imobiliários. Agora eu chamo a sua atenção aqui para o seguinte: esse estímulo de formação de poupança não é aquela poupança que todos os bancos têm que pagam ali, em média, de 6% ao ano. Tem gente que nem considera essa poupancinha simples como um investimento, porque é algo que tem uma rentabilidade muito limitada. A formação de poupança que a CVM ela vai tratar é no sentido de fazer com que aquela turma que tem o dinheirinho sobrando invista em valores imobiliários. Porque esse seu investimento, grave isso, em valores imobiliários é o que vai garantir com que empresas tenham recursos à sua disposição de forma mais barata do que aqueles empréstimos que o banco oferecem e, de uma forma geral, vai ajudar na economia nacional. Né? Quanto mais as empresas investem, quanto mais as empresas crescem, maior vai ser a quantidade de empregos aí disponibilizado aos cidadãos de um país e, consequentemente, vai fortalecer a economia. Beleza? Outra questão. Questão 2 caiu no concurso do Banco do Brasil de 2015, organizado aí pela Sesgran Rio, a banca que vai fazer o concurso do Banco do Brasil em 2023. Bom, admita que o empresário brasileiro, acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informação privilegiada e manipulação das ações negociadas em Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, BMF Bovespa. O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário vamos lá, é uma situação até parecida com o que nós comentamos, né? Imagine que um cidadão aí, empresário, ele de alguma forma queira manipular o preço das ações na Bolsa de Valores. Ele cometa uma fraude ali frente à gestão de uma empresa SA de capital aberto. Quem vai apurar essa irregularidade? Quem vai julgar esse processo
administrativo. E aí, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não precisa ser um expert em CVM, mas você precisa entender que ela é quem vai atuar na fiscalização, regulamentação no que tange a mercado de capitais. Quando se falar em bolsa de valores, ações, é algo relacionado a CVM, 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 CVM. Então vamos ver as alternativas. Quem vai ser o responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra esse empresário? Vai ser o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Resposta errada. Não tem nada a ver com o assunto aqui de conhecimentos bancários, né? O CAD não vai tratar em nada relacionado a isso. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, BMF Bovespa. Na verdade, BMF Bovespa nem existe mais, né? Hoje nós temos a B3, que é a fusão dessas duas aqui, ó, BMF e da Bovespa. O Brasil só tem uma bolsa de valores, que hoje chama-se de B3. Mas não é a B3 que vai fazer esse julgamento. O STF, não. Estamos falando aqui de julgamento de processo administrativo. Quando se fala em processo administrativo, quer dizer que ainda não é penal, não é criminal. Então, é a instância administrativa que vai julgar. STJ? Não, pela mesma lógica de não ser um processo criminal ou penal. Então, só sobrou aqui a alternativa é CVM. Exatamente. Quem tem o poder de punir, de fiscalizar eventuais irregularidades dentro do ambiente do mercado de capitais é a CVM. Letra E. Questão 3. Organizado aí pela Banca FGV para o Banestes 2018. Dentro do sistema financeiro nacional, cada entidade é responsável por funções específicas. Nesse sentido, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela tem por principal atribuição. Opa, vamos lá. Qual é uma atribuição da CVM? Zelar pela defesa da concorrência nas emissões de títulos. Concorrência. Não. Ela não vai zelar pela concorrência em emissão de títulos. Aqui é uma tarefa muito específica que não é atribuição da CVM, logicamente. Zelar pelo funcionamento eficiente e integridade do mercado de capitais. Opa, aqui já está se tratando de algo mais amplo, né, que faz mais sentido. É sim uma atribuição da CVM zelar pela eficiência dos órgãos, das empresas, das entidades que compõem o mercado de capitais. A resposta correta é a letra B. Vamos ver as demais alternativas. Garantir a regulação prudencial do sistema financeiro? Não. Isso aqui é uma atribuição do CMN, já é algo mais amplo. Atender às normas do Banco Central do Brasil? Não. Não é o objetivo da CVM esse, até porque tanto a CVM como o Banco Central, elas estão no mesmo nível. O Bacen vai cuidar do mercado de crédito, mercado monetário e cambial, e a CVM, aqui na mesma linha, que é um órgão supervisor, vai cuidar do mercado de capitais. Então, observem que eles estão na mesma linha aqui, ó, são entidades supervisoras. Então, não tem nada a ver. A CVM não vai atender normas do Banco Central. Errado. E estabelecer regras para o mercado segurador. Não tem nada a ver com isso. O mercado de seguros vai ser outra instituição que vai estabelecer regras, que no caso é a SUSEP, que é tema para uma próxima aula. Então, a alternativa correta, a letra B. Muito bem, galera. Finalizamos aqui, então, a parte de estrutura do sistema financeiro nacional no que se diz respeito às entidades normativas e entidades supervisoras, CVM e Bacen. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui nos seus comentários as suas dúvidas, críticas e sugestões para um próximo vídeo. Aguardamos você na próxima aula, onde trataremos das entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional. Até lá. Muito obrigado. Valeu!